E aí, galera, a gente vai estar trabalhando essa videoaula agora sobre fenômenos ópticos. A gente vai trabalhar fenômenos simples, como esse aqui, ó. A gente observa, parece que o canudinho está quebrado, né? Que processo é esse que está acontecendo? Porque quando a gente observa aqui esse canudinho mergulhado na água, dá a impressão de que ele está quebrado, né? Que fenômeno é esse? Que fenômeno óptico está acontecendo? O espelho também, a luz, que a óptica a gente trabalha basicamente a luz está sendo refletida. Então a gente vai trabalhar esses processos e muitos outros nessa nossa videoaula sobre fenômenos ópticos. Então confere aí no nosso canal Anderson Ciências e tá valendo, galera! Primeiro a gente vai estar trabalhando a óptica geométrica, que é uma área da física. Olha aí, galera. Professor, mas aqui é ciências ou é física? Repetindo, a física você vai ter a disciplina no ensino médio, mas aqui na ciência, no fundamental, a gente tem os tópicos, esses conceitos, para que a gente chegue no ensino médio já preparado. Então, a óptica, no caso aqui geométrica, ela estuda os fenômenos que estão relacionados à propagação da luz. Beleza? A nossa aula que a gente teve sobre ondas, a gente trabalhou basicamente as ondas dos dois tipos, né? Mecânicas e eletromagnéticas. A gente deu mais ênfase ao som. E nessa aula, a gente vai dar mais ênfase à luz. Então, luz é energia. Quem sabia disso? É energia radiante. Ela pode se comportar como onda ou como partícula. E no nosso caso ela vai ser percebida pela sensação da visão. Nós temos uma videoaula específica sobre os sentidos, viu? Não se preocupe com a gente explicar como é que funciona o olho e tudo mais, viu? Procura nessa aula sobre os sentidos humanos que vai dar certinho. Então, o básico para que aconteça a visão é o quê? Uma fonte de luz, muitas vezes é o sol, até mesmo uma lâmpada, né? Fogo. Aí o objeto vai ser iluminado por essa fonte de luz e essa luz vai ser refletida lá no olho do indivíduo. Aí vai ter aquele processo, vai atravessar a pupila, a imagem se formando na retina, tudo que você já viu na nossa aula sobre visão, sentidos humanos. Tranquilo? Então é necessário que, para que se forme a imagem no nosso olho, né, no caso na retina, tem que ter uma fonte de luz, essa luz incidindo sobre um objeto, que é o iluminado, e essa luz refletindo e penetrando no nosso olho. As fontes de luz, iremos destacar as fontes primárias, que é o que a gente chama de corpo luminoso. Você estudou bem isso aqui lá quando está estudando o Sol, né? No universo, estrelas. Então, o corpo luminoso, ou fonte de luz primária, é aquele corpo que tem luz própria, que destaca bem as estrelas, não é verdade? Pode ser classificado em incandescente. O que seria incandescente? Tem a ver com temperatura, né? Então é quando esse objeto, que tem luz própria, né, produz essa luz quando acontece elevada temperatura. Quem sabia disso? Ah, professor, eu vi mais ou menos aqui na nossa videoaula lá que falava de universo e tinha as estrelas. Aí sim, quem assistiu essa videoaula tá com a explicação aqui no ponto. Então esse corpo luminoso, né, essa fonte de luz primária, incandescente, tem relação com temperaturas elevadas, que acontece no Sol. Tranquilo? Já o luminescente, ele tem luz própria, só que é a baixa temperatura. Ah, professor, então sei agora a diferença
entre o incandescente e o luminescente. O incandescente é com alta temperatura e o luminescente com baixa temperatura. Exemplo, o vagalume. É claro, né, que o vagalume não vai ter a mesma temperatura do Sol, né? Viu lá a diferença? E a fonte de luz secundária, que é o que a gente vê mais no nosso dia a dia, que são os corpos iluminados. No caso, eles apenas refletem a luz que já vem de fontes primárias. É o caso da Lua, que é o mais comum, né? E os próprios objetos que a gente está enxergando aqui, que eles nada mais são do que o reflexo da luz dos nossos olhos. Então, a partir de hoje, você vai aprender que a Lua é um corpo iluminado. Beleza? Importância da luz. O que seria de nós sem a fotossíntese? E a fotossíntese precisa bastante da luz. Aí falou, professor, mas quem precisa de fotossíntese são as plantas, elas que fazem a fotossíntese. Mas os seres consumidores primários dependem das plantas, que são os produtores, principalmente, né? E quando chegar em nós, lá nos secundários, terciários, a gente vai estar precisando dessa fotossíntese sempre. Brisas e ventos também são formados justamente pelo aquecimento do ar, e uma das fontes de aquecimento do ar é a luz do Sol. E tem aqueles movimentos, né? O ar mais quente tem a tendência a subir, o mais frio a descer. Aí vai gerar esses movimentos que a gente chama de brisas, ventos. Tranquilo? Facílimo, né? Raio de luz. Nada mais é do que uma representação geométrica da luz. Professor, não estou vendo os raios de luz. É que é bem mais complicado a gente enxergar, né? A gente pode classificar esses raios de luz em 3 tipos. O cilíndrico ou paralelo. Você pode perceber, ó, que ficam em paralelos, né? Os raios em paralelo. Exemplo aqui, o holofote. Você vê muito lá nos estádios, né? O raio de luz cônico. No caso, cônico divergente. Você pode perceber, ó, que os raios eles divergem, né? Se espalham, como se abrissem, né? No caso da lanterna. E tem um formatozinho de cone, né? Por isso, cônico. Agora, o cônico convergente é como se os raios de luz, né? Os feixes, convergissem para o mesmo ponto. Perceba que estava aberto e estão convergindo, né, para o mesmo ponto. Por isso que é chamado cônico convergente. A gente observa isso na lupa. Então a gente faz isso, né? Posiciona a lupa voltada para o Sol. Aí pega recebe essa luz do Sol e direciona para um ponto. Às vezes até queima papel, né? Tá aí a explicação. Os meios ópticos. Vamos destacar os transparentes. A gente tem muito, né? Geralmente são os materiais feitos de vidro, próprio óculos. Então os transparentes, eles permitem a visualização nítida dos objetos através deles. Então você consegue, como você está vendo nessa imagem aqui, né? Você consegue observar o objeto que está coberto por esse recipiente de vidro, essa tampa de vidro, né? Então ele é transparente. Tem os translúcidos, que eles não permitem, olha aí, ó, não permitem a visualização nítida através dele. Mas essa luz atravessa parcialmente o meio. É como você colocar uma cortina na sua janela, né? O dia está amanhecendo, não está aquela luminosidade tão grande no quarto, né?
mas você consegue perceber uma entrada bem discreta de luz, se não for uma cortina blackout, né? Então a gente vai chamar esses meios de translúcidos. É como se a visualização não fosse nítida, mas você consegue perceber uma pequena quantidade de luz atravessando esse meio. Agora os opacos, então a gente pode confundir translúcido com opaco, né? Eles não permitem a visualização de nenhum objeto através deles. Tranquilo? Nem nítida e nem ofuscada, como se diz. Eles não permitem a visualização através deles. Ou seja, a luz não atravessa esse meio. Ela é absorvida por ele. Por exemplo, atrás de uma parede, você não consegue observar o que está atrás de uma parede, né? Atrás dessa porta aqui, você não está vendo o que tem. Porque são meios ópticos opacos. Eles absorvem a luz que incide sobre eles. Fenômenos ópticos. A gente vai estar trabalhando a reflexão regular. Reflexão te lembra refletir, né? Então a luz, ela incide sobre uma superfície, que eu vou chamar aqui de S. Está representando aqui, né, a letrinha S. E ela volta ao mesmo meio regularmente. Ou seja, está aqui a luz incidindo sobre a superfície e ela retorna, ó, de boa, refletida. Por isso o nome reflexão. No caso aqui, como ela volta regularmente, é uma reflexão regular. Não tem nenhum desvio aqui nela. Geralmente é quando essa superfície ou ela é metálica, bem polida, né? Como é o caso do espelho, ou até mesmo a água. A gente chama os espelhos d'água, né? Pode também ser um exemplo aqui. Então, se essa superfície S é um espelho, ele vai refletir de forma regular essa luz que incide sobre ele. Beleza? E essa reflexão, os raios de luz, eles se refletem, ó, paralelamente. Beleza? Incidem e refletem paralelamente. Já que nós falamos de espelhos, vamos ver os tipos de espelhos. O mais comum que a gente tem em casa, né? Que é o espelho plano, muito usado no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, né? Eles são mais caracterizados por serem realmente, o próprio nome diz, planos, né? Retos. Você consegue ver a imagem nítida do objeto e a imagem real. Ela não é invertida, ela não é aumentada de tamanho, nada, é a imagem real, nítida do objeto. Agora os espelhos esféricos, muitas vezes eles podem fazer a imagem invertida, tranquilo, a imagem maior ou menor que o real. A observação em espelhos esféricos é mais ampla, por isso que em locais de vigilância, né? No caso onde é feita a vigilância, geralmente se usa esses espelhos esféricos para ampliar mais a visão. Não tem tanta preocupação com a nitidez. A nitidez não é o maior objetivo aqui, né? Nos espelhos esféricos, ao contrário dos planos. Mas em compensação, te dá um maior campo de visão. Verdade? A reflexão irregular ou difusa. Então, se você olhar a imagem lá da reflexão regular, você vai ver, ó, tá aqui o raio incidindo. Perceba que a reflexão é totalmente desorganizada. Não é verdade? Então a luz incidente, que a gente indicou aqui, né? Ela incide sobre essa superfície S, não é verdade? E volta ao meio, só que de forma irregular ou difusa. Aí vai dar um nome, né? Está refletindo, só que de forma irregular. É bem comum quando a superfície é rugosa,
não é tão lisa, viu? Ela permite que a gente visualize os objetos, até mesmo a sua cor. Só que não vai ser uma imagem tão nítida, né? E as cores? O que determina a cor de um corpo ou de um objeto? É justamente a luz que ele reflete. Como assim, pessoal? A luz que ele reflete? Exatamente. Vamos ver um exemplo aqui. Se um corpo é iluminado pela luz branca, você lembra aí que a luz branca ela é formada, né, por todas as cores. Esse nosso espectro que a gente conhece, que a gente vê lá no arco-íris. Então, ela reflete todas as cores. No caso da luz branca, né? Que ela é formada por todas as cores. Mas se o corpo se apresenta como vermelho, isso quer dizer o quê? Que ele reflete, aí, ó, ele reflete a luz vermelha e absorve as demais. Ah, professor, para estar explicado. Então, se o objeto tem a cor vermelha, então a luz incidiu sobre ele, a luz branca, por exemplo, contém todas as cores. Quando reflete no nosso olho, está refletindo apenas a luz vermelha. O restante foi absorvido por ele. Ah, por isso que a gente consegue observar ele na cor vermelha. E as outras cores que você estiver pensando aí. Beleza? Agora, se ele reflete a própria luz branca, não é vermelho, não é amarelo, quer dizer que está refletindo todas as cores. Beleza? É porque nosso cérebro não consegue identificar todas as cores reunidas na luz branca. Geralmente a gente atravessando essa luz branca por um prisma, a gente consegue, como se abrisse, né, esse espectro e você vê as cores. Mas enquanto elas estão reunidas lá na luz branca, você não consegue diferenciar. Já o corpo negro, se chama de opaco, ele vai absorver todas as cores. Então ele não vai estar refletindo cor nos seus olhos. Aí você vai ver ele uma cor escura. Beleza? Então a cor que você vê, por exemplo, o vermelho, é porque aquela luz refletiu o vermelho sobre o objeto e absorveu as demais. Se você vê um objeto de cor branca, é porque ele recebeu a luz branca, né, e refletiu todas as cores. E se você vê ele negro, né, opaco, é porque ele absorveu todas as cores. É bom saber disso aí, viu? Refração. Opa, já vamos explicar o nosso videozinho do início da aula, né? Refração, ó, é quando a luz incidente ela atravessa uma superfície e continua a se propagar por outro meio, sendo que esse meio é de outro material diferente. Beleza? Se for, por exemplo, água e ar, ou até mesmo água e vidro. Tranquilo? Então a gente explicou nesse momento aquela demonstraçãozinha do início, né? Então perceba que no início a luz atravessou, passou pelo meio 1, que seria, por exemplo, o ar. Aí aqui está o copo, atravessou aqui, entrou em contato nesse meio 2, que seria a água. Então a luz vai refletir de maneira diferente, porque são dois meios diferentes. O meio 1 é o ar e o meio 2 é a água. Então perceba, ó, que aconteceu essa refração. Mudançazinha aqui no ângulo, não é verdade? De incidência da luz, e dá aquele aspecto como se o objeto, né, como aquela barrinha de ferro tivesse quebrada. Então o nome desse processo, esse fenômeno óptico, é a refração. Tranquilo? Explicado. A gente vê também isso aí nas lentes de contato, viu?
A absorção, no caso, a luz vai ser absorvida. Ela nem se reflete, a luz que incide sobre o corpo, ela não reflete e nem se refrata. Então, ela não sofre nem reflexão e nem refração. Ela é absorvida naquele ponto onde ela incidiu. É bem comum nos corpos que são pintados de preto, opacos, né? O preto absorve essa luz. Por isso que geralmente as roupas mais escuras, em locais mais ensolarados, tendem a ser mais quentes, porque ela absorve mais luz, e aquela luz, especialmente do sol, em contato com o meio material, pode ser convertida em calor. E pode acontecer de aquecer aquele ponto onde a luz se incide. Então, você está percebendo aqui os raios de luz? E não está acontecendo reflexão e nem refração. Ele está sendo absorvido por essa superfície aqui. Beleza? De repente estou aqui de preto para ficar mais fácil de você entender. As perguntas que a gente tem no nosso dia a dia, que dificilmente a gente encontra resposta, né? Por que o céu é azul? Nem o Renato Russo não sabia, né? Vamos explicar aqui. É porque essa luz que entra aqui na atmosfera, ela vem do Sol, né? E ela se espalha por causa de quê? Das partículas que existem no ar. Então, você lembra lá na nossa videoaula sobre a atmosfera, que o ar é formado por vários gases, né? Tem partículas, também tem vapor de água. Aí cada cor se espalha de uma maneira diferente, de uma maneira específica de cada uma, de acordo com o seu comprimento de onda, que você vai ter que relembrar na nossa videoaula sobre ondas. Então, quanto mais curtas essas ondas, quanto menor o seu comprimento de onda, mais elas se espalham. Aí o comprimento da onda azul, tá aqui, ó, porque que o céu é azul, faz com que ela se espalhe o suficiente para dar ao céu essa tonalidade azul. Beleza? É o comprimento que se espalha melhor, né, na atmosfera, e é o que a gente vê em maior destaque. Tranquilo? Explicado? Como ocorre o arco-íris? Se você aqui, né, já procurar o pote de ouro ali no final do arco-íris, um dia a gente consegue encontrar, né? O arco-íris acontece quando a luz do sol, que é a luz branca, você sabe que a luz branca, ela contém todas as cores, né? Ela incide sobre uma gota de água. Ah, professor, por isso que geralmente quando está chovendo, né? Após uma chuva, essa gota de água que vai estar onde? Na atmosfera. Aí, uma parte é refratada, ou a refração de novo aí, galera, é refratada para dentro dessa gota de água. Imagina, milhões de gotinhas de água aí na atmosfera no momento da chuva. Então a gente vai ter esse fenômeno de reflexão e refração dessa luz através das gotas de água e vão voltando para a atmosfera. É como se as gotinhas de água funcionassem como pequenos prismas para essa luz branca. Aí, com essa refração, essa luz vai voltar em diferentes cores. As cores do espectro, né, do arco-íris. O violeta, anil, azul, verde, amarelo, laranja e vermelho, que são as cores do arco-íris. Por exemplo, o espectro que está acima do violeta, que é o ultravioleta, a gente não consegue observar. E o que está abaixo do vermelho, que é o infravermelho, a gente também não consegue visualizar. Beleza? O que é uma miragem? Você vê muito na estrada quando está viajando. Você vê lá no finalzinho ali no asfalto, parece que tem uma água acumulada. Quando você chega perto, não tem. A miragem é como se você
pegasse aqui esse termo, francês. Eita, agora para pronunciar o francês complica, né? Deve ser simiré, que é nada mais nada menos que como se você estivesse vendo um espelho refletindo alguma coisa, né? No caso, refletindo a luz do sol. Ou seja, a reflexão total da luz do sol, que dá essa ilusão no asfalto que está acontecendo, que tem água acumulada, como se fosse um espelho. Então a gente agradece a atenção. Você percebeu que a explicação é simples para aquele experimento. E você pode conferir mais informações sobre ondas eletromagnéticas na nossa videoaula sobre ondas. Aí você entre em contato conosco aqui pelo Instagram, que é também canal Anderson Ciências, e pode deixar o like no vídeo, né? Que fica bem mais interessante.